Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Notícia boa, quem entrou aí com uma contestação para receber o auxílio emergencial, a Dataprev confirma os pagamentos já para o dia 3 de dezembro. São milhares de famílias que irão receber o retroativo. São excelentes valores. Portanto, próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, muita gente que entrou com a contestação, as pessoas do mês de outubro que não receberam, entraram com a contestação e agora saiu o resultado final. Sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, essas pessoas, esses beneficiários irão receber os seus valores de forma retroativa. Isso é um bom sinal. E aquelas pessoas que entraram com a contestação no ano passado, no início do ano, essas pessoas têm alguma notícia boa, Alex? Fala aí. Vou trazer para vocês as informações, tá? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejo um dia abençoado para você, que dê tudo certo, tá? Que seja um dia de muitas realizações de sonhos. Bora trabalhar, gente? É o seguinte, informação chegando boa. É boa, né? Quando a gente traz informação boa. O auxílio emergencial terá uma nova parcela paga no dia 3 de dezembro. Informação oficial da Dataprev. Prorrogação do auxílio é outra história. Não confunda o que eu estou falando. Prorrogação ainda depende do presidente Bolsonaro, que é o plano B. Agora vai sair uma nova parcela no dia 3 de dezembro, que é referente ao retroativo. Informação chega da Dataprev. Esse novo lote é composto por mais de 11 mil aprovados que irão receber as parcelas retroativas do auxílio emergencial agora, nesse dia 3, a partir do dia 3, sexta-feira. Inclusive, a Dataprev já abre consulta ao resultado das análises. Os beneficiários do auxílio emergencial vão receber uma nova parcela do benefício no mês de dezembro. É isso mesmo. A Secretaria Nacional do Cadastro Único, a SECAD, do Ministério da Cidadania, divulgou e já oficializou a informação que haverá mais um lote de aprovados do auxílio emergencial. Quem fará parte desse novo pagamento serão os beneficiários que tiveram pagamento cancelado no mês de outubro e resolveram entrar com pedido de contestação. Também foram analisados os requerimentos provenientes de decisões judiciais. Segundo a SECAD, foram analisados mais de 20 mil cadastros de trabalhadores inscritos pelas plataformas digitais ou integrantes do Cadastro Único. Desses, 11.279 foram considerados aprovados, aptos para receber todas as parcelas retroativas a que tem direito. É uma grana boa. Os pagamentos desse lote, do auxílio emergencial, serão realizados a partir de sexta-feira, dia 3 de dezembro. Com o processamento desse lote, não há mais requerimentos do auxílio emergencial pendentes em análise. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram a contestação, tanto do ano passado quanto no início desse ano, lamentavelmente, foi encerrado todas essas análises. Todas essas análises. Então, encerra, portanto, as análises e agora o resultado final, mais de 11 mil pessoas, 11 mil famílias terão direito a receber todas as parcelas de forma retroativa. A Dataprev já liberou a consulta para quem estava com auxílio emergencial em análise no mês de novembro. O beneficiário pode consultar pelo CPF se foi aprovado para receber o auxílio emergencial agora a partir do dia 3 de dezembro. O que é que você vai fazer? Vai acessar esse site aqui, site para você saber se você vai ter direito ou não. Você que conhece alguém que está nessa situação, que fez a contestação, eu recomendo que você compartilhe esse vídeo com ele e com ela, tá? Portanto, tá aqui. Esse aqui é o site para você fazer a consulta se você está nessa seleção de mais de 11 mil famílias, mais de 11 mil pessoas que irão receber todas as parcelas de forma retroativa. Os pagamentos começarão a partir de sexta-feira, dia 3 de dezembro. Estou falando do auxílio emergencial e retroativo. Auxílio emergencial retroativo, tá? Então, você coloca CPF, nome completo, nome da mãe, se a mãe for desconhecida, data de nascimento, sou humano, e manda enviar para você entender aí se você está com seu CPF apto, aprovado para receber. Desejo toda sorte para você
quem fez, portanto, a sua contestação. Bora continuar com as informações. Mesmo com o fim do auxílio, para grande parte dos beneficiários, a consulta na DataPrev segue disponível, preenchendo o número do documento, nome completo e também a data do nascimento. O beneficiário poderá, para verificar os resultados de todas as análises realizadas, as datas de recebimento do benefício e também o resultado da contestação do auxílio emergencial negado, tá? Olha, Alex, e sobre a prorrogação, como é que está a situação? Preste atenção, como há duas situações. Essa se trata de mais de 11 mil pessoas que tiveram as suas contestações aprovadas. Os pagamentos começarão agora a partir de sexta-feira, dia 3 de novembro. Todos esses beneficiários que foram aprovados terão direito a receber o retroativo de todas as parcelas segundo a DataPrev, tá? A prorrogação já é outra história. A prorrogação é um plano B em caso de aprovação do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então essa já é outra situação. Só reforçando aqui os detalhes, é que com a divulgação de um novo pagamento para esse lote, muitos beneficiários podem achar que o auxílio emergencial foi prorrogado. Porém, é importante deixar bem claro que essa nova parcela não é uma prorrogação do benefício, e sim é um pagamento atrasado. Trata-se de um pagamento atrasado para aqueles que não receberam no mês correto, ou seja, pessoas que entraram com a contestação. Eu já venho informando isso, que a questão da prorrogação do auxílio emergencial vai depender do presidente Jair Messias Bolsonaro junto com o ministro Paulo Guedes. Muita gente, inclusive os parlamentares de oposição e também os parlamentares da base de apoio do presidente Bolsonaro, pedem que o presidente prorrogue agora no mês de dezembro. Independente do resultado da PEC dos precatórios, a gente deseja que isso aconteça, porque tem muita gente sem nada, não recebeu nada nesse mês de novembro. Agora dezembro seria aí uma boa informação se o presidente fizer isso, tá? Olha, hoje, sexta-feira, dia 30 de novembro, tivemos as declarações pela comissão, justamente com os parlamentares, e eu vou mostrar para você aqui parte do discurso que foi feito pelo Fernando Bezerra, ele que é o líder do governo no Senado, e falou durante a apresentação do CCJ. Acompanhe aí. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, depois da apresentação do meu relatório, houve um grande esforço desta relatoria, em contato com as lideranças da Casa, com o governo, de construção de um texto que alcançasse maior consenso entre as senhoras senadoras e os senhores senadores. Para tanto, procedemos a alterações pontuais no voto anteriormente proferido, várias de natureza meramente redacional, com o fim de aperfeiçoar e aprimorar a proposta. Nesse trabalho, contudo, mantivemos como norte o objetivo de garantir espaço fiscal para as ações sociais de amparo aos brasileiros, bem como de manutenção das regras de responsabilidade fiscal que consideramos importantes conquistas do povo brasileiro. Como todos sabem, estamos diante de uma crise sanitária, econômica e social sem precedentes, exigindo dos governos e da sociedade esforços de grandes proporções. Segundo dados recentes do IBGE, o rendimento médio mensal do brasileiro sofreu queda recorde em 2020, atingindo o menor valor em 8 anos. No período mais agudo da pandemia, ampliou-se o número de famílias que passaram a depender dos programas sociais do governo, sobretudo do auxílio emergencial, elevando de 0,7% para 24% a proporção de domicílios que dependia desse tipo de ajuda, além de outros benefícios. Na região Nordeste, senhor presidente, o índice de pessoas vivendo dos programas sociais, aposentadorias e pensões foi maior do que aquelas que viviam da renda de trabalho. O amparo a essas famílias, portanto, tem de ser nosso foco e objetivo maior. O espaço fiscal a ser criado deve ter a dimensão dessa crise e das necessidades dos brasileiros. Por outro lado,
Nosso voto reafirma o compromisso do governo com o controle dos gastos e a sustentabilidade da dívida pública. Considerando os impactos da PEC 23, o cenário que se apresenta é de déficit de 1,5% do Produto Interno Bruto em 2022, o menor em 7 anos, fazendo do governo atual o primeiro nas últimas 2 décadas a entregar uma despesa em relação ao PIB menor do que recebeu. Ademais, o avanço da vacinação e a retomada da atividade econômica apontam para o aumento estrutural da arrecadação em mais de 110 bilhões, recursos mais do que suficientes para financiar o Auxílio Brasil. São estas, pois, as alterações pontuais que propomos. Primeiro, inclusão de linha pontilhada entre o caput e o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, na forma da redação proposta no meu relatório anterior. Segundo, estabelecimento de que o disposto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, na forma da redação proposta no meu relatório anterior, inicia a sua vigência em 22. A LDO do próximo ano já foi aprovada, não sendo possível aplicar o prazo ali previsto retroativamente para alcançar precatórios apresentados após o dia 2 de abril de 2021. Terceiro, determinação de que o disposto no parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição Federal, na forma da redação proposta pelo artigo 1º da PEC, entre em vigor em 22, com o Poder Executivo Federal sendo obrigado a regulamentar os aspectos operacionais do acerto de contas entre a União e os credores privados em até 90 dias após o início dessa vigência. Sem isso, a faculdade de o credor compensar crédito de precatório com débito junto ao devedor do precatório poderá não ser exercida por aquele em um prazo razoável. Quarto, exclusão da expressão nos limites dos montantes que lhes são próprios, do inciso 1 do parágrafo 11º do artigo 100 da Constituição Federal. Essa mudança apenas garante que haja coerência interna na nova redação do parágrafo 11 do mencionado artigo. Quinto, esclarecimento de que não só a lei inicial que trate da redução da vulnerabilidade socioeconômica das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, mas também a sua regulamentação inicial deverão ser publicadas até 31 de dezembro de 2022, para estarem dispensadas da observância das regras legais de geração de despesa. Essa modificação objetiva deixar claro que a regulamentação inicial da lei, que tratará do cumprimento do novo inciso 6º do artigo 203 da Constituição Federal, e somente ela estará livre das limitações legais quanto à criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesas. Com isso, novos aumentos futuros dos valores dos benefícios do Programa Auxílio Brasil precisariam indicar como fonte de custeio a redução permanente de despesa ou o aumento permanente de receita. Sexto, previsão de que o Estado que tiver descumprido o artigo 4º da Lei Complementar número 156, de 28 de dezembro de 2016, e não firmar nenhum termo aditivo referido no artigo 4º-A da mesma Lei Complementar, poderá restituir mensalmente os valores diferidos à União até o final do contrato de renegociação com encargos de adimplência, caso adote os mecanismos de ajuste fiscal de que tratam o artigo 167-A da Constituição Federal. Essa modificação acata a emenda número 45, de autoria do senador Carlos Fávaro, apenas com ajustes redacionais para adequá-la à técnica legislativa. Ela determina que o Estado que descumprir o teto de gasto estadual deverá obrigatoriamente adotar, durante o período de restituição dos valores à União, as medidas do artigo 167-A da Constituição Federal, com redação introduzida pela Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, que são inspiradas no novo regime fiscal.
A mudança não altera em nada o marco jurídico dos precatórios ou do teto de gastos federais, e seu impacto é neutro para a União, porque os recursos que lhes serão devolvidos com encargos de adimplência, como permite a Lei Complementar número 156 de 2016, com o mérito de agregar aos Estados o dever de introduzir diretriz fiscal de contenção do crescimento das despesas primárias correntes. Sétimo, ajustes redacionais em emenda de nossa autoria, inspirada em sugestões do senador Eduardo Braga e senador Esperidião Amin, de instituir comissão mista que fará análise dos atos, fatos e procedimentos geradores dos precatórios e sentenças judiciais contrárias à Fazenda Pública da União. Aprimoramos a redação a partir de sugestões diversas para direcionar melhor o escopo da comissão, a fim de alcançar seus objetivos e trazer resultados palpáveis às contas públicas e evitar que sejam impostas à comissão atribuições estranhas às competências do Poder Legislativo, em prejuízo ao princípio da separação dos poderes. Oitavo, substituição do termo expedição por pagamento, quanto ao limite anual para a expedição de precatórios, de que trata os parágrafos 1 a 3 do artigo 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na forma proposta pelo artigo 2º da PEC, por sugestão dos senadores Eduardo Braga e senador Carlos Portinho. Essa modificação corrige uma falha da versão da PEC aprovada pela Câmara dos Deputados, qual seja o limite anual para a expedição de precatórios. A operacionalização desse limite não é trivial nem indispensável para a limitação de pagamento de sentenças judiciais que se pretende vigiar até 2036. Pelo Brasil afora, existem mais de 80 varas federais. É verdade que, por meio de um sistema unificado nacionalmente, o Poder Judiciário Federal conseguiria controlar o preenchimento do limite para expedição de precatórios, que atualmente são pagos no exercício seguinte. Porém, o limite de expedição em um exercício guarda relação com a proposta orçamentária, que só é conhecida, em tese, em 31 de agosto, quando o projeto de lei orçamentária é enviado ao Congresso Nacional. Não haveria como o Poder Judiciário limitar a expedição de precatórios nos primeiros 8 meses do ano, na ausência de um limite conhecido. A versão da PEC aprovada na Câmara dos Deputados comete o equívoco de confundir a expedição com o pagamento, mas os dois atos ocorrem em exercícios divergentes. Por isso, tampouco seria adequado limitar a expedição de um determinado ano com base no orçamento do mesmo ano. Nesse caso, o limite de pagamento no ano seguinte não necessariamente seria igual ao montante expedido no ano anterior. Assim, é adequado limitar anualmente somente o pagamento de precatórios, para evitar interferência no funcionamento do Poder Judiciário Federal e trazer racionalidade ao novo regime temporário de quitação de sentenças judiciais federais. O voto, senhor presidente. Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposta de emenda à Constituição número 23 de 2001, e, no mérito, por sua aprovação, com o acolhimento total ou parcial das emendas números 3, 13, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 39 e 45, na forma das emendas a seguir, previamente apresentadas, rejeitando-as as demais emendas e com as seguintes adequações redacionais. Eu vou me perder, presidente, se Vossa Excelência assim autorizar, fazer a leitura apenas dos ajustes redacionais, porque as emendas já estão no escopo do meu relatório, as emendas já são de pleno conhecimento dos senhores senadores, já está no sistema, e para efeito de economia de tempo, farei a leitura apenas dos ajustes redacionais. São 3. Insira-se a expressão que originalmente lhes são próprios ou adquiridos de terceiro, logo após a expressão líquidos e certos, no parágrafo 11º do artigo 100 da Constituição Federal, retirando-se a expressão nos limites dos montantes que lhes são próprios, no inciso 1 do parágrafo 11 do referido artigo, na forma proposta pelo artigo 1º da PEC no 23 de 2021.
2. Insira-se os pontos de separação logo após o caput do artigo 107 da ADCT, na forma proposta pelo artigo 2º da PEC número 23. E terceiro, no parágrafo 8º do artigo 107-A do ato das disposições constitucionais transitórias, na forma proposta pelo artigo 2º da PEC número 23 de 2021, onde se lê: daqueles destinados a idosos, a deficientes físicos e a portadores de doença grave. E leia-se: dos débitos de que trata o parágrafo 2º do mesmo artigo, devendo. E aí, senhor presidente, eu me dispenso, se Vossa Excelência permitir, com a compreensão dos meus companheiros de comissão, a dispensa da leitura das emendas que já estavam no relatório anterior, apenas com a inclusão de 2 outras emendas que já estão previamente divulgadas e contidas no relatório. Muito obrigado, senhor presidente. O voto, portanto, é pela aprovação.